salve, humanos e não humanos. Estamos mais uma vez aqui. Eu sou Mercy Rocha. Eu sou Ricardo Rosseto. Com o programa Crer e Ser. A gente sempre traz, como eu digo, pessoas especiais. Hoje a gente está trazendo uma pessoa também muito especial. E a gente vai falar hoje sobre cura prânica. Então eu vou passar para ela fazer as apresentações. Bom dia, Patrícia, bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe que hora que isso aqui vai para o ar. Bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Mercy. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente divulgar o trabalho que a gente tem feito da cura prânica. Eu sou Patrícia, estou com a cura prânica aqui em São Carlos há 18 anos, né? Então, esse ano acho que vai fazer 19, se não me engano, 19 anos. Caramba. Então, é uma jornada que a gente tem. E eu entrei nessa onda da cura prânica por buscar esses ensinamentos, buscar esse algo mais da vida. E quando eu entrei, eu realmente, né, me encontrei. Então, eu resolvi seguir, né, essa linha. E não só para fazer para mim, eu segui para fazer para os outros, porque logo em seguida eu já abri um grupo de meditação e já comecei a organizar os cursos e estou aí. Na hora que eu vi, a caminhada já tinha ido e eu não parei até então. Eu comecei desde o primeiro dia do grupo de meditação até hoje, a gente continua, né? Teve algum start? O que fez você procurar a cura prânica? Bom, primeiro foi essa coisa da alma mesmo de procurar. Eu sempre, desde adolescente, né, eu sempre estava ali buscando. Minha mãe também saía um pouco fora da religião católica, procurava outras coisas diferentes. Então, eu também, assim, segui um pouco a linha dela de ir atrás disso, de aprender meditação. Com 16 anos, eu já participava de retiros espirituais, né? Então, foi mais ou menos por isso. Mas também, né, foi por dores também que nós passamos muito grande, né? Na época eu estava passando por uma dor, uma perda muito grande. E aí eu resolvi, né, eu falei assim, daqui não tem mais para onde ir. Então eu tinha que me levantar. E aí eu procurei na verdade, assim, chegou para mim, né? Então chegou para mim a cura prânica, eu estava procurando muitas coisas. E aí foi aonde eu mergulhei de cabeça e essa dor fez com que eu realmente fosse para esse caminho de me aprofundar mesmo, porque eu tinha muita informação, vamos dizer assim, de leitura, muito conhecimento adquirido, só que a prática não estava, né? Porque a gente fica lendo muita coisa e acaba não fazendo, né? Ah, isso é bom, e aí eu decidi que eu ia só praticar. Então, eu entrei na cura prânica e eu peguei tudo que eu aprendi e eu pratiquei todos os dias, sem parar. Eu falei assim, vou ler o que precisa ser lido, mas eu não vou ficar me afundando nisso. E eu fiquei 2 anos em práticas bem focada mesmo. E aí, depois disso, eu comecei, não, agora, né, vou ler mais, vou procurar. Aí eu fui me inteirando mais nessa parte intelectual, na verdade, né? Mas a minha alma precisava da prática. E isso fez uma diferença absurda, né? Porque a prática faz uma diferença absurda. Sem dúvida. Na nossa vida. Porque uma não funciona sem a outra, né? Não, você não pode praticar sem ter a teoria e Você também tem que se ter ficar as duas. teorizando a vida inteira, você não chega a lugar Tem nenhum. que ter as duas coisas juntas, caminham juntas, né? Sim. Tanto que na cura prânica, a cura prânica é do mestre Showa Sui. E o ensinamento dele, o pilar dele, um deles é o estudo. Então, você tem a prática, mas você tem o estudo. Então, a gente não pode separar, tem que andar junto, né? Essas duas coisas. É o caminho do meio, né? O caminho do meio. Tá, mas esse caminho não é religioso, ele é um caminho filosófico, é isso? É um caminho, vamos dizer assim, científico, porque a cura prânica é uma ciência. Ciência de estudos interiores, ciência da alma, né? Ciência da energia. Então, é difícil porque você não quantifica, né? Mas tem muito, assim, a física quântica tem muita similaridade, porque também, né, a gente não é material, né? Então, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade disso. Mas é considerado uma ciência, o mestre Showa Sui tem uma tese espiritual, né? Então, no mundo da ciência é aprovado. E
E a gente mexe com o corpo de energia. Nós temos o nosso corpo físico e nós temos o nosso corpo de energia. Então, a cura prânica vai trabalhar no campo da energia, porque eles são correlacionados. Então, o que eu faço no meu corpo físico interfere na minha energia. O que eu faço na minha energia interfere no meu corpo físico. Então, o princípio primeiro tudo acontece na energia, no pensamento. Por exemplo, né, quando a gente, sei lá, uma caneta, né? Quando alguém pensou a primeira vez, né, que precisava escrever de alguma forma, que não fosse lá a pena com a tinta. Então, alguém pensou que precisava daquilo. Sim. E aquilo se materializou de alguma forma. Então, existe um projeto. Então, primeiro as coisas acontecem no pensamento e na energia para poder se materializar. Então, a cura prânica trabalha nesse campo da energia. Se nós trabalharmos a energia, o seu corpo físico responde à energia de uma forma muito dinâmica e de uma forma muito eficiente. Então, a gente sempre trabalha o corpo físico para curar, o corpo energético para a gente curar o nosso corpo físico. Ou também o mental, o emocional, né? Não é só o corpo físico, né? Porque nós somos seres integrados e holísticos, né? E quando a gente fala de cura prânica, que tipo de cura, assim? Cura o quê? Cura o quê? É isso que eu, né? Bom, então assim, a cura prânica é do mestre Choa Kok Sui. A origem dele é chinesa, mas ele viveu nas Filipinas. Então, vem das Filipinas. Nós temos o Instituto de Estudos Interiores, que é a sede lá em Manila, nas Filipinas, que hoje é liderado pelos filhos dele, porque ele já partiu para o mundo espiritual, os filhos dele estão no comando disso. Então, é a sede central, isso acontece em todo o mundo. Então, em todo o mundo tem, né, os mestres que ele, vamos dizer assim, treinou para que continuasse o caminho. Então, tem uma hierarquia dentro da cura prânica, né? E tem os instrutores sêniores, né? Tem os instrutores que estão, né, no caminho ali, começando, ou no caminho ali mais no meio. E tem os alunos, né? Então, hoje eu sou instrutora de cura prânica do nível básico. Então, a gente tem toda essa hierarquia. Então, só para contextualizar, né, o que é a cura prânica, né? Então, ele colocou a cura prânica no mundo. E aí, o que nós podemos curar, né? A pergunta que você falou. Podemos curar o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, nós temos vários níveis, porque como é uma ciência, imagina assim, matemática é uma ciência. Uhum. A gente consegue aprender matemática em um final de semana? Não. Né? A gente consegue aprender física no final de semana? Não. Então, a gente também não consegue aprender cura prânica num final de semana, numa palestra, numa aula. Então, a gente tem um sistema dividido de cursos para que você aprenda, e são muitos cursos. Então, a gente trabalha assim, né? Os cursos de cura são os primeiros níveis, que é o básico, chamamos de básico, o segundo é avançado e o terceiro é psicoterapia prânica. Então, esses três, eles fazem vamos dizer assim, eles completam a cura que nós precisamos, a cura que nós aqui, seres humanos, precisamos. O primeiro seria o quê? Cura física, né? É a introdução à cura prânica. Então, o curso básico, ele tem uma riqueza absurda, porque é onde você vai ter o primeiro contato com o ensinamento e ele aborda envolve muitas camadas. E aí a gente depois passa para o segundo nível, como é introdutório, né? Então a gente precisa de uma especialização para o corpo físico. Então a gente passa para o nível avançado, que nós trabalhamos com cores. Então nós projetamos cores e aí tem um jeito super específico da gente projetar essas cores. Elas não são só visualizadas ou pensadas, é bem diferente, né, do que só visualizar. Visualiza o azul, não é assim que funciona. Então a gente tem um curso para que você aprenda a projetar essa cor, e aí essa cor, a gente diz assim, que o nível básico é como se você fosse no médico, no clínico geral. E o avançado é como se você fosse ali no gastro, no dermatologista, no especialista, né? Então, ele é mais profundo, e as cores fazem, né, algo assim absurdo na cura. Então, a gente tem o nível avançado, que também é corpo físico. Só que eu falo, desde o começo, você já está trabalhando o seu mental, o seu emocional. Porque mesmo você trabalhando a energia, você está curando todos eles.
Mas aí a gente tem o terceiro nível, que chama psicoterapia prânica, que aí, esse aí é fundo. Esse aí, quando eu fiz esse curso, eu fiquei de boca aberta. Eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Então, mexeu muito comigo e até hoje, assim, é um curso, quando eu faço a técnica, eu falo, meu Deus, isso é muito poderoso. Porque a gente vai no fundo ali, no fundo da nossa emoção, onde está incrustado aquilo no nosso campo energético, na raiz mesmo, para tirar essa energia que se forma, essa energia negativa. Ou seja, o que a gente pode curar? Traumas, fobias, estresse, né, do dia a dia. Então não é só para coisas muito grandes, né, uma depressão, algo assim muito complicado. Não, o simples estresse do dia a dia, a gente aplica a psicoterapia prânica. Agora eu fiquei curiosa, porque a gente tem ideia de que a cura prânica seja através da energia que emana das mãos. Sim. E a psicoterapia, o que? É conversa também? Não, a conversa é só para que você entenda o que a pessoa está passando e aí você, vamos dizer assim, daria o comando para aquela energia, para que você possa acessar aquela energia e limpar aquela energia, porque, Mércia, tudo é energia. Sim. Então, formou um pensamento, formou uma energia. E essa é a base da psicoterapia prânica. Quanto de pensamento negativo que a gente forma, quanto de crenças negativas que nós temos, ou nossas, ou vindas dos pais, dos avós, da sociedade, dos professores, né? Quanto que a gente tem isso? É muito. E isso vai ficando na nossa energia. Então, se a gente não tem como tirar... Não limpa, lá, né? Como se fosse juntando poeira. Fica ali juntando poeira. E muitas vezes a nossa vida não avança porque nós estamos carregando isso desde a infância. Né? Às vezes são coisas que estão lá muito enraizadas e não vai. E é impressionante como a gente faz, quando a gente faz a psicoterapia prânica, como a gente vê o avanço, né, das pessoas. Por exemplo, assim, pessoas que são muito tímidas, que não conseguem falar em público, que, sabe, assim, a gente vê pessoas que realmente viviam uma vida assim muito né, muito que não consegue sair de casa. E assim, depois disso, pegando avião, fazendo contatos, sabe, assim, a empresa alavancando, porque se você é assim, você não consegue nem alavancar a sua empresa, nada, porque como que você vai ser um empreendedor ou uma pessoa ali do seu trabalho, se você é muito tímido, se você não consegue se relacionar. Fica tudo estagnado. Fica tudo estagnado. Então, ela atinge vários níveis e é muito, muito profundo. Mas é energia. A gente usa as mãos, a gente projeta energia, aí é um outro tipo de energia, para tirar essas energias negativas. Muito interessante, entendeu? Porque a gente fala da psicoterapia para você trato mental. Mas se você levar em consideração que não começa no mental, né? Começa antes, né? Para chegar ali, para chegar no corpo físico, né? Então, se você trata a energia aqui, faz muito sentido. Mas o pensamento, ele forma essa energia, como Sim, eu comentei. E fica ali parada, né? Sim, a psicoterapia normal, o que ela faz? Ela também vai fazer isso. E você tem o resultado disso. Por quê? Porque você usa o pensamento contrário para tirar aquele trauma, para tirar aquela crença. Exato. Só que para você fazer isso, você olha para essa dor. E isso dói em você. E é demorado. E é um processo que, assim, o meu mestre fala assim, eu acho muito interessante. Ele fala, peixe grande come peixe pequeno. Ou seja, se a minha crença é muito grande e eu vou lá e falo assim, não, por exemplo, uma crença sobre dinheiro, né? Às vezes a gente tem uma crença sobre dinheiro que é muito enraizada ali, né? Dinheiro não nasce em árvore, aquela coisa que a gente ouve. Não é fácil ganhar dinheiro. Não é fácil ganhar dinheiro. Lava a mão que o dinheiro é sujo. Então a gente tem essas crenças. Aí o dinheiro vai chegar? Não, né? Você tem que amar o dinheiro, né? Então aí você vai lá e fala assim, ok, entendi que eu preciso mudar isso. Então eu vou lá e eu vou falar, eu posso ser próspera, eu mereço ser rica, eu mereço isso e aquilo, tal. Só que a sua crença é tão grande naquilo que é um peixe grande. E aí você fica lá 5 minutos por dia, você mentaliza, né? Nossa, eu preciso, né, acabar com isso, então eu sou rica, eu sou próspera, eu mereço, eu sou merecedora. Aí o resto do dia, você fala, nossa, mas está difícil.
Nossa, mas tá vendo, não dá certo. Né? Então, assim, o seu pensamento vai moldar, né? O universo vai falar o quê? Né? Seu desejo é uma ordem. Você pensa a maior parte do tempo, né? É o que acontece. Então, esse pensamento está gerando energia. Então, como a cura prânica, ela trabalha energia. Só que o pensamento gera essa energia. Então, o que a gente faz? A gente tira a energia. Quando você tira a energia, fica mais fácil. Por quê? Porque essas crenças que estão dentro da gente, como elas são energias, elas precisam de alimento. Então, ela vai fazer com que você pense mais negativo ainda, para poder alimentar. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse peixe grande ficar pequeno. Então, eu tenho que passar o meu dia inteiro, imagina, passar o seu dia inteiro pensando positivo, né? Pensando o contrário daquilo que você tem, sendo que é uma crença que está muito grande e muito forte, enraizada em você. Você tem o hábito de pensar sobre, você tem o hábito de alimentar, a gente diz alimentar, né? Mas é o hábito de pensar negativo. Então, essa crença vai deixando esse peixe mais gordo, né? Maior. E aí você tem que fazer ao contrário. Então, pensamentos positivos, toda essa linha que trabalha nisso é super importante. Sim. Só que é trabalhoso, né? É demorado. É difícil. É dolorido. É. Né? É difícil. Agora, a diferença é que, por exemplo, você vai lá e você não precisa olhar para aquilo. Às vezes a gente, numa cura de psicoterapia prânica, você limpa coisas que você nem... Você começa a limpar por um motivo e começa a melhorar outras coisas. Por quê? Porque vai limpando tudo. Vai limpando, vai saindo. Então, quando tira aquela energia, esse peixe ele vai ficando mais magrinho, né? E aí você fica com menos vontade de pensar negativo, né? Então, ele é fácil. Então, ajuda no processo. E a gente... Uma coisa super importante que eu não falei, mas isso é muito importante da gente enfatizar. A cura prânica, ela não substitui medicina e nem psicoterapia convencional, tá? Então, é um tratamento que vai junto, né? Então, a gente poderia... Complementar, né? Complementar. A gente, assim, seria muito, muito útil a gente colocar isso no SUS, a gente colocar isso junto com os médicos. Tem muitos médicos que fazem os cursos da cura prânica, né? Eu vou, assim, eu tenho minha ginecologista, né? E aí eu vou lá e tava lá com um probleminha e tal, não sei o quê, né? Aí fiz o exame e falou, melhorou, o que você fez, né? Eu falei, fiz cura prânica. Ela, tá bom, continua fazendo. Tá dando certo, né? Melhorou, não precisei tomar o hormônio, não precisei tomar o remédio, né? Então, junto, a gente faz isso. Agora, tem médicos que não acreditam, né, nessa linha, né? Sim. Mas seria muito bom se a gente trabalhasse junto. Por quê, né? Porque é mais rápido. O que acontece? Quando a gente trabalha junto, o processo é rápido, né? Porque a cura prânica, o que ela faz? Não são milagres. O nosso corpo, a gente trabalha com o conceito da autorrecuperação. Então, nós temos... o nosso corpo, ele tem uma autorrecuperação. Então, se você pega uma gripe, se você se corta, o que acontece? Ele corre para... Ele vai lá, ele tem um sistema inteligente que vai lá, né? Você não fica lá dando comando para tua célula. A célula da direita junta com a célula da esquerda, né? Fecha direitinho. Não ficou bom, volta. Você não faz isso, né? Ele faz. Ele tem essa inteligência. Sim. Quando a gente usa a cura prânica, a gente tira essa energia negativa que está impedindo disso acontecer. E quando você coloca o prana, que é a energia vital, né? A gente não falou isso, né? Por que é prana, né? O prana é a energia da vida. Então, a gente pode também ter outros nomes, né? Tem o Qi, tem o Chi, né? Por isso que chama, por exemplo, Tai Chi Chuan. Por quê? Porque ele lida com energia, a energia vital, é a mesma, tá? Então, a gente também trabalha com isso. Então, na hora que você limpa aquela área e você coloca essa energia nova, você acelera o processo. É como se você... É um catalisador, como se você acelerasse o processo de uma reação química no seu corpo. Então, ela é rápida. Quer dizer, você limpa, organiza aquela casa, né? Dá aquele alívio, fala agora você preenche com algo diferente. Dá né? para colocar os móveis novos, né? Os móveis. E uma diferença que tem também sobre... porque tem várias filosofias, várias que trabalham com a imposição de mãos, né? Com energia. A gente tem uma diferença um pouco não, que eu acho que é significativa, que nós não energizamos diretamente. Antes de fazer essa energia, nós fazemos uma cura, né? Por isso que chama cura prânica. O que seria essa cura? Nós limpamos esse local. Porque esse local, ele está ou com energia, muita energia, ou está com pouca energia. Então,
então, né, a gente tem um trauma ali, por exemplo, você machucou o seu dedo, então naquela região fica uma energia ali, ou tá com muita energia ou tá com pouca. Por quê? Porque não tá passando, não tá fluindo, tem um bloqueio. Então nós tiramos esse bloqueio antes de energizar. E isso faz toda a diferença. Aí faz ter uma eficiência muito maior do que você energizar direto. Porque às vezes, imagina se você tem uma energia congestionada e você vai lá e coloca mais energia. Né? Então às vezes você tem a dor aumenta para depois diminuir. Né? E a gente fala assim, não, aqui a gente não trabalha com aumento de dor, com aumento de sintomas. Na verdade, é para aliviar, né? Sutil, né? É sutil. É sutil. Às vezes, só de você limpar, ele já restaura a energia. Muito interessante isso. Você falou da questão da energia. Então, essa energia não sai de você, ela vem de algum lugar? Como é que funciona? Nós somos um canal. Né? Então, isso é super importante, porque a gente diz assim, estamos proibidos de dar a nossa energia, porque seria como se fosse uma mutilação energética, né? Se o seu filho cortar o dedo, você vai tirar o seu dedo e dar para ele? Não, né? Não. Então a gente também não dá a nossa energia. Então nós somos um canal, nós captamos esse prana, essa energia universal, que é, como você disse, muito sutil. Né? E aí a gente capta essa energia e nós somos um canal. E o interessante, quando a gente capta essa energia e passa para o outro, o que acontece? Eu falo que é como se a gente tivesse uma mangueira, aí essa mangueira tem as sujeiras ali, né? E aí você liga a água, o que acontece? Ela vai se limpando. Então, você também se cura quando você faz cura em outra pessoa. Então, isso funciona também na medicina chinesa, no reiki, né? Sim. Que são terapias. Somos um canal, o reiki também, né? Você não passa a sua energia, você se conecta, você é um canal. Ela vem, ela limpa, ela vem pura e com boa intenção, ela Limpa, ajuda o seu corpo também. Né? Limpíssima. Muito interessante. Então, pode falar pra gente como que as pessoas te acham, se você quer deixar um WhatsApp para as pessoas entrarem em contato com você. Fala da meditação dos corações gêmeos, da oficina do perdão. Nós temos a meditação dos corações gêmeos. Hoje nós estamos online. Né? Até o ano passado a gente tinha um espaço físico, mas tivemos um probleminha lá e logo voltaremos, né? Com certeza. Mas nós estamos somente online agora. É a segunda-feira, às 19 horas, tá? E de quarta-feira, às 19h15, nós temos uma outra prática que chama Oficina do Perdão, tá? Então, segunda-feira, meditação nos corações gêmeos, que é a meditação que o mestre Shoa deixou para nós, uma meditação incrível, maravilhosa. E aí eu faço um apelo aqui para que a gente se reúna em meditação, porque nós somos como se fosse, tipo, uma máquina de lavar, né, da nossa sociedade, porque existe muitas energias de estresse, muitas energias negativas. E a meditação nos corações gêmeos, nós usamos a oração de São Francisco de Assis. E nós também somos um canal e mandamos energia para a Terra toda. E quando nós nos reunimos, por exemplo, 7 pessoas juntas, equivale a energia de 100 pessoas separada. Então nós aumentamos o nosso campo vibracional. Sim. E cada vez que um grupo se reúne para meditar, essa energia ela se expande muito. Então tudo que está perto de você vai receber essa energia. E o que é essa energia? Compaixão, misericórdia, amor, perdão. E a gente está precisando, gente, muito disso. Então, com certeza. Eu fiz um apelo Nesse essa momento semana na Oficina do Perdão. Eu falei assim, nós estamos recrutando meditantes. E como que as pessoas fazem para chegar até você? Nós estamos falando para o Japão, para Portugal, para vários lugares do mundo aqui. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp. Então, é Tá. 16 99182 7159. Ou então o Instagram é Pitangueiras, que é o nome do nosso espaço, né? pitangueiras.cura.prânica. Tá? E logo vamos ter o site. Pitangueiras.cura.prânica. Não, perfeito. Essas meditações são gratuitas, São né? gratuitas. Estão todos convidados a participar. Com certeza. Paty, Os cursos são pagos, mas as meditações são gratuitas. gratidão. Eu Foi que Obrigado. muito bom agradeço. tê-la aqui Muito com a bom, gente. muito A gente bom. vai divulgar. E a minha professora de filosofia sempre fala que nunca foi um grupo muito grande que mudou o mundo. Sempre foram pequenos grupos e a gente vai fazendo o nosso trabalho de beija-flor na floresta. Sim, com Né? certeza. Mas Gratidão. não podemos parar. Não. Até breve. Gratidão. Muito Até breve. obrigada. Muito obrigada.